Olá, alunos e alunas, eu sou o professor Josimar e hoje nós vamos abordar a Lei 123 de 2006, a Lei do Simples Nacional. A Lei 123 de 2006 é a lei complementar que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. O Simples Nacional ele é aplicado às microempresas e empresas de pequeno porte. As microempresas são aquelas empresas que têm o faturamento anual até 360 mil. E as empresas de pequeno porte são aquelas empresas que têm o faturamento anual até 4.800.000, de 360.001 centavos até 4.800.000. Então essas empresas poderão optar pelo regime simplificado, regido pela Lei 123 de 2006. Lá no artigo 1º fala o seguinte: apuração e recolhimento dos impostos e contribuições do Simples Nacional é mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Ou seja, no Simples Nacional, o recolhimento e apuração de vários tributos acontecerá de forma unificada de arrecadação. Diferentemente do regime tributário lucro presumido e lucro real que nós trabalhamos em aulas anteriores, ok? Onde a apuração era por tributo e o recolhimento também, aqui no Simples Nacional não. A apuração será unificada e o recolhimento também, ok? Esses contribuintes do Simples, eles têm alguns benefícios, como, por exemplo, acesso ao crédito e ao mercado, inclusive contra preferência na aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos. Optante pelo Simples Nacional tem preferência, por exemplo, em processos licitatórios, ok? Artigo 3º fala sobre a definição de microempresa e empresa de pequeno porte, o qual eu já expliquei. As microempresas são aquelas com faturamento inferior a 360 mil e as empresas de pequeno porte, 360 mil a 4.800.000. Essas empresas poderão optar pelo regime simplificado, regido pela Lei 123 de 2006. Lá no inciso 4º do capítulo 2, fala sobre não poderá se beneficiar do tratamento jurídico, ok? Não poderá optar pelo Simples Nacional nas seguintes condições: quando a empresa é filial ou sucursal ou agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, ou seja, se a empresa é filial de uma empresa do exterior, não pode optar pelo Simples Nacional. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócio de uma outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Aqui está falando o seguinte: tem o João e a Maria. O João e a Maria são sócios de uma empresa do Simples Nacional. O João, ele é sócio de uma outra empresa com a Vânia. E essa outra empresa que o João é sócio não é optante pelo Simples, é optante pelo lucro real. Ou seja, recebe um tratamento jurídico diferenciado. Significa o seguinte: significa que se o faturamento global ultrapassar o limite de 4.800.000, essa empresa que o João é sócio da Maria não poderá ser beneficiada do tratamento jurídico. Por quê? Porque não é por empresa. Esse limite de faturamento de 4.800.000 é por CPF. Você entendeu? Vocês entenderam? Então, se o João é sócio da empresa com a Vânia, o faturamento dessa segunda empresa vai ser considerado dessa empresa que possui o benefício do Simples Nacional. Ok? O inciso 4º ali fala o seguinte: cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2. Aqui está falando o seguinte: se o João participar com mais de 10%, ok, vai somar os faturamentos.
Agora, se o João participa com menos de 10% de uma outra empresa, não há soma de faturamento. Entendeu? Então, ele vai garantir a opção da empresa dele com a Maria, ok? No Simples Nacional, sem prejudicar esta empresa em relação à sociedade que ele tem com a Vânia. Ou seja, a empresa que ele tem com a Vânia pode faturar 10 milhões, mas como ele tem uma participação lá de menos de 10%, não vai somar os faturamentos. Quinto, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Se o sócio ou titular seja administrador de uma outra empresa, inclusive, atenção, o João não precisa ser sócio da empresa da Vânia. Ele pode ser um mero administrador da empresa da Vânia do lucro real. Se ele for administrador, o nome dele vai estar lá na Receita Federal como administrador e vai somar também para fins de limites de faturamento, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com esses requisitos. Constituída sob a forma de cooperativas, as cooperativas em geral não podem optar pelo Simples Nacional, que participe do capital de outra pessoa jurídica. Atenção, se a empresa participar do capital de outra pessoa jurídica, não é pessoa física que eu estou falando, não é o João. Se a empresa participar de outra pessoa jurídica, ela não poderá optar pelo Simples Nacional. As instituições financeiras, bancos, investimentos e tudo mais não poderá optar pelo Simples Nacional. As empresas resultantes ou remanescentes de cisão não poderá, ok? Constituídas sob formas de sociedades por ações, as sociedades por ações não podem, as SAs não podem optar pelo Simples Nacional, somente as empresas constituídas por cotas, tá bom? Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Muito cuidado que pode também configurar grupo econômico e somar os faturamentos. Ok. Dando sequência, agora a gente vai falar sobre exclusão do Simples Nacional. Quando que a empresa vai ser exclusa do Simples? A empresa de pequeno porte, que no ano calendário exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso 2 do caput deste artigo, fica excluída no mês subsequente. Então o limite para o contribuinte continuar no Simples é 4.800.000. Se ela ultrapassar esse limite, ela vai ser exclusa do Simples. Mas quando, professor, que ela vai ser exclusa? A lei fala o seguinte: se a extrapolação do limite, o excesso for superior a 20% desse limite, por exemplo, 20% de 4.800.000